Você sabia que existem 2 tipos de fome? Eu estou aqui com a nutricionista Jéssica Aguiar, que vai explicar quais tipos de fome são e como identificar. Tudo bem, Jéssica? Boa noite. Bom? Boa noite, obrigada pelo convite. Me chamo Jéssica Aguiar, como a Carol falou, né? Sou nutricionista clínica funcional, faço atendimento aqui em Fortaleza, presencial e online. E eu vim aqui mesmo conversar sobre esses 2 tipos de fome, né? Para você aprender a diferenciar uma da outra e também trazer dicas de como melhorar a sua saciedade. Ótimo. Então, quais são esses tipos de fome? Pronto. Existe a nossa fome física, né? Que é a fome normal, que todo mundo já conhece, já sabe como é que é. E nessa fome física, como é que a gente identifica? São sinais e sintomas fisiológicos do nosso corpo mesmo, né? Então, é aquela barriguinha roncando, né? Muita gente fala assim, tipo, sabor da fome na boca, né? Você sente um pouquinho aquela enxaqueca, aquela dor de cabeça. Sim. Tremores nas mãos também pode acontecer. Alteração também de humor. Tem muita gente que tá com fome, né? Sim. E fica um pouco estressado, né? E também você quer comer qualquer coisa, né? Qualquer coisa que apareça na sua frente, normalmente vai saciar, né? Vai saciar. E você também diferencia também por conta que são horários espaçados. Você sente fome, você não vai comer uma refeição bem equilibrada e sentir fome logo após ou meia hora depois, né? Normalmente você vai sentir fome 1, 2 horas até 3 horas após aquela refeição. E já a fome emocional, né, é totalmente psicológica. Na verdade, a gente fala, né, que é uma vontade de comer. E também a gente diferencia porque é uma fome específica. Você tem aquela fome por algum alimento específico, né? Eu tô morrendo de fome, eu quero um chocolate. Eu tô morrendo de fome, eu quero um sorvete ou uma pizza ou qualquer outra coisa, né? Mas tem essa especificidade, né? O alimento específico. E também, geralmente são alimentos bem gordurosos, né? Bem, sim. Bastante açúcar. Total. E também você, logo após, ou então, assim, poucos minutos depois, sente uma nova fome, que na verdade é vontade de comer. E também não tem nenhum sinal e sintoma patológico, né? E nem você não sente, você não né? sente Assim, a nada. barriga roncando. Você não sente a barriga roncando, não sente nada. É só aquela vontadezinha de comer. E muitas vezes é um tipo de escape. Você tá estressado e aí vem logo aquela fome. Ou então você tá em casa durante muito tempo. Aconteceu muito agora. As pessoas sentirem mais essa fome emocional. Porque tá em casa, mais ocioso, né? Ou então tá no home office e tá ali a geladeira do lado, tem a disponibilidade maior de vários alimentos, né? E também tá um pouco menos ocupada, muitas vezes, do que quando está na rua, na correria do dia a dia, né? Sim, pois é, Jéssica. E aí me fala um pouquinho mais, como é que a gente consegue identificar? Tu já falou, né? A fisiológica, você sente a barriga roncando, mau humor, tremor. Tudo isso. Agora, como é que a gente melhora essa percepção da saciedade, né? Da fome e da saciedade. Realmente você saber se você está com fome. E como é que melhora essa percepção? Primeiro, através de, como você disse, dos sinais e sintomas, e você perceber. Nosso corpo sempre conversa com a gente. É o que eu sempre falo para meus pacientes. Se observe. Observe os sinais e sintomas que o seu corpo está te dizendo. Né? Se escute. Se escute. Então, você vai saber, através de tudo isso que eu já falei. E também perceba alguns pontos. Toda vez que você sentir essa fome muito grande, ou essa vontade de comer, você para um pouquinho e observe esses sinais e também observe esses pontos que eu vou dizer agora. Será que eu bebi água suficiente? Muitas vezes nosso corpo está pedindo água. Água, né? E a gente pensa que é fome, né? Que é comida. Mas quando o corpo está pedindo água, você sente a barriga roncando, se for Sim, pode sentir também. Porque confunde água com fome. Sim. Aí o que eu sempre digo, né, pro paciente? Beba água. Beba água, beba uns 200, 300 ml e observe se parou. Se parou aqueles sinais e sintomas, né? Porque, gente, o ideal para se consumir, pelo menos assim, o mínimo de consumo de água adequado por dia, né? Consumo diário, é 35 ml por quilo de peso. Muita gente não bebe nem 1 litro.
Muita gente não percebe nem quanto que bebeu durante o dia. Não sabe dizer quanto que bebeu. Recebo muito paciente que não sabe quanto que bebe. Ou seja, as pessoas estão desidratadas, Desidratadas, né? Muito desidratadas. E principalmente quem trabalha o dia todo, né, fora, acaba naquela correria, não lembra, ou então não leva garrafinha e tudo mais. Então, tipo, perceba mesmo, beba água, veja se você realmente está fazendo esse consumo, faça o cálculo. 35 ml por quilo de peso, veja se você está com esse consumo adequado. Outra coisa é observar se você está com a digestão ok, saudável, se você está com o intestino saudável. Muitas vezes acontece o quê? Você fica direto com fome, mas na verdade você está com uma disbiose intestinal. E o que é essa disbiose? É o desequilíbrio da flora intestinal. Então, às vezes você está com uma diarreia pertinente, às vezes você está com uma constipação, que é muito comum, ou até mesmo uma falta de absorção dos nutrientes. Então, como é que eu sei disso, Jéssica? Através do teu hábito intestinal. O ideal, o normal, é que a pessoa faça cocô todos os dias, né? Então, se a pessoa não está fazendo cocô todos os dias e está com o intestino alterado, ele vai te dar... A tua percepção de fome e saciedade vai diminuir. E você vai ficar sentindo mais fome. É como se não tivesse o suficiente no seu intestino, entendeu? Outra coisa é ter mais refeições ao longo do dia. Fracionar essas refeições. Não necessariamente de 3 em 3 horas, mas ter mais refeições durante o dia, né? No mínimo 4 refeições, né? Mas a pessoa come sem fome ou... É melhor ela comer um pouquinho. Na verdade, o ideal é sempre você se perceber e comer quando está com fome. Mas para quem tem essa dificuldade e essa vontade de comer direto, eu indico realmente fracionar. Sim. Mesmo sem fome, às vezes comer. Pode ser uma refeição mais leve, né? Os lanches intercalados, lanche da manhã, lanche da tarde. Mas não ficar muito tempo sem comer. Porque às vezes, o que eu percebo? Às vezes a pessoa toma um café da manhã, o almoço e o jantar. São apenas 3 refeições, né? Então, acaba que fica muito tempo sem se alimentar. Aumenta mais a fome e você perde um pouquinho dessa percepção de saciedade. Porque você está com tanta fome que você acaba comendo mais do que o necessário. Se a pessoa passa muito tempo sem comer, fazer essas 3 refeições, ela não se acostuma a demandar menos comida, assim, sei lá. Tu pode só repetir a pergunta que ele fez, que não saiu? Ele está perguntando se a pessoa, né, que consome só 3 refeições durante muito tempo, ela se acostuma, né? A comer menos, a esperar. Não, na verdade, não. A pessoa tende a ficar com mais fome e fazer uma refeição com volume maior. Uma refeição com volume maior, que pode prejudicar? Pode dificultar também a absorção dos nutrientes, a digestão, porque... Vamos pensar um pouquinho, né? O intestino está ali pronto para receber a alimentação. Quanto mais volume, mais vai demorar para ele digerir. E isso pode dificultar na formação do bolo fecal e também desacelerar o metabolismo. Porque vai ter uma dificuldade maior de metabolização, né? Então, o ideal é que fracione mesmo, pelo menos 4 refeições, nem que seja uma frutinha no lanche da manhã e à tarde também, alguma coisa do tipo, mas que tenha pelo menos café da manhã, lanche da manhã, almoço e jantar, ou então só o lanche da tarde, né? O ideal é que seja pelo menos 4. Isso vai ajudar também a melhorar a questão da pessoa não sentir aquela fome psicológica também, né? Exatamente, é por isso que eu digo que é bom fracionar, porque diminui, principalmente para essas pessoas que têm constantemente essa fome, né? Outra coisa é observar se você está consumindo proteína numa quantidade adequada. Muitas pessoas têm dificuldade de bater aquela proteína do dia. Eu sou uma pessoa que tenho dificuldade de bater. Que comem muito carboidrato? Que comem mais carboidrato, mais gordura e menos proteína, que é a proteína que dá mais saciedade. Proteínas e gorduras, né? Sim. Então, assim, ele estava me perguntando sobre a quantidade ideal. Vai depender muito da pessoa e o peso da pessoa. O dia a dia da pessoa. Então, tem que fazer mesmo um acompanhamento nutricional para a gente fazer os cálculos para saber quanto que é ideal para ti de proteína. Mas gira em torno ali de uns 28% do total de calorias do dia. Do dia, né? Assim, né? Aproximadamente, de uma forma geral, né? Outra coisa, gente, para melhorar a percepção, é comer com atenção. O que acontece? Muita gente come com telas. Ou com celular, né? Ou TV, ou celular, ou conversando bastante, né? Ou então, muitas vezes, até no carro.
Tem muita gente que tem essa dificuldade, né, de separar um horário e come no carro. Aí o que acontece? Tinha uma época que eu trabalhava numa clínica, isso há uns quase 5 anos atrás. Eu não tinha tempo eu saía da clínica às 7 horas da noite e ia treinar, né? Só que o tempo que eu tinha era do carro, do trajeto, para chegar lá no local. Menina, eu comi um lanche, alguma coisa, não sei se era uma barrinha dentro do carro, era horrível, dirigindo. Parecia que eu não tinha comido nada, porque você não percebe, né? Exatamente isso. É por isso que a gente tem que comer com atenção, para poder ter essa percepção de saciedade, que às vezes que é o que está faltando e aumenta essa vontade de comer, né? Então, quando você come com atenção, né, com aquela percepção e come devagar os alimentos, você tem mais sensação de saciedade. Gente, o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, então tudo está interligado. Tanto é que, pode ter certeza, quando a gente come no carro ou apressado demais, você sente que não comeu, ou então você sente a comida bem aqui voltando. Sim. Então, é a sensação de empachamento, é um desconforto. E no caso do que tu deu, do treino, eu indico consumir pelo menos meia hora antes. Né? Sim, pois é. Porque para absorver, porque senão vai pegar no estômago, dependendo de qual refeição seja. Sim. E vai cair o teu rendimento na hora do treino. Na hora do treino, né? Então, isso aí também é muito importante. Era Muay Thai, olha só. Ai, Muay Thai, aí aqui, ai meu Deus do céu. Aí aqui era, né? Outra coisa... Sim, deixa eu só te perguntar, Jéssica, antes de continuar. E a questão das mastigadas? Tem que ser, assim, quantas? Umas 50? Ou não? Assim, não tem regra? É muito relativo essa questão das mastigadas, né? Quando você come já com a percepção, sem distrações, aí você já mastiga mais. Mas essa quantidade, assim, é muito relativo. Agora, comer mais devagar. Tem que se policiar mesmo. Às vezes, quando a gente conta, isso pode até prejudicar na hora que você tá comendo, né? Mas, assim, comer com atenção, que acaba mastigando. E desligar celular, né? Celular. Ou então só virar, né? Ou então deixar na bolsa, né? TV, deixar pra lá, né? E se concentrar, né? Se concentrar. Principalmente, assim, as principais refeições, né? Tipo, assim, almoço e jantar. Eu falo sempre pros pacientes. Comer tentar comer também na sala de jantar ou na cozinha, né? Quando a gente come no quarto, tem muita distração. Às vezes você quer trabalhar, eu digo por mim mesma, né? Às vezes estou em casa, no home office, e quero otimizar o tempo, que não é o ideal. Comer com o computador ligado, como a gente já falou. Então, assim, tentar priorizar essas principais refeições nesse comer com atenção, sem distração. E, se possível, na cozinha mesmo, na sala de jantar, né? Aí, outra coisa que pode atrapalhar essa nossa percepção, né, de fome e saciedade, principalmente, nesse caso, é para as mulheres. Quando a gente está de TPM, né, período pré-menstrual, acontecem os picos, né, de hormônios. Sim. De uma forma mais leiga de falar para todo mundo entender. Então, esses hormônios aumentam a fome e diminui um pouco a percepção da saciedade. Sim. Então, é normal você sentir mais fome. O que eu indico? Procurar opções menos calóricas, né? Ver algumas receitinhas mais fit, mas com certeza vai te dar mais fome e mais vontade de doce. Isso é comprovado. É mesmo? É. Assim, 10 dias antes da menstruação, é isso? Eu acho que... uns 8 dias também, 5. Depende de cada mulher. Né? O período, né? Depende de cada mulher e do ciclo menstrual de cada pessoa, né? Outra coisa também, gente, que faz atrapalhar a nossa percepção de fome e saciedade são compulsões alimentares, né? E doenças psicológicas. Ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Então, assim, compulsão alimentar de uma forma geral, né? Ele tá perguntando se comer de madrugada é uma compulsão. Às vezes sim, né? Às vezes seu ciclo circadiano está alterado, né? E faz com que você tenha um pouco dessa insônia. E a ansiedade pode ter atrapalhado, né? Nessa produção. E acaba que você fica mais acordado. E quando a gente está acordado, a gente fica ansioso e quer comer. Não tem muita coisa para fazer e quer comer, né? Então atrapalha-se. E a fome, a pessoa pode sentir a fome, assim, à noite, mais pra noite? Tem algo alterado no organismo? Assim, pessoas que sentem mais fome à noite? Existem vários pontos a serem analisados, né? Para uma pessoa que sente mais fome à noite. Ela pode ser uma pessoa mais ansiosa.
ela não pode ter consumido a quantidade de calorias adequada durante o dia. Vai muito do que eu falei sobre não fracionar as refeições. Aí acaba não comeu poucas refeições e aí sentiu mais fome à noite, que já está, né, num período que não tem muitas distrações, né? A fome chega, digamos assim. Ou aquela questão do cortisol, passa o dia estressado, Sim, estressado. aí o cortisol baixa. O cortisol, gente, é o hormônio do estresse. Então, qualquer tipo de inflamação no seu corpo vai alterar todas as questões hormonais e vai aumentar também vai diminuir, na verdade, a percepção da saciedade e aumentar a fome. Então, assim, pode influenciar, sim. Ótimo. Sim, aí em relação aos alimentos, tu já falou que trazem mais saciedade? Não, tem alguma ainda dica? Não. Tenho, sim. Alimentos, né, que vai trazer mais saciedade. Primeiro, gente, o básico, que não é um alimento, é uma bebida, mas é a água. Uma bebida? A água. Eu pensava que era bebida alcoólica. Não, é a água mesmo, né? A gente tem que primeiro frisar no básico. O básico é o consumo hídrico. Então, assim, primeiro se hidratar, né? O consumo de água adequado. Sim. Depois a gente vai para os alimentos. Alimentos que dão mais saciedade, né? São as fibras, fontes de fibras, né? Verduras, legumes, frutas, aveia, farelo de aveia, as derivações da aveia. Né? Como assim, derivações? A farinha? Farelo de aveia, farinha, aveia em flocos, né? Todas essas derivações. Também sementes, né? Chia, linhaça, também vão te dar mais saciedade. Você pode estar colocando em várias preparações. Também oleaginosas, né? Que são os nuts. As nuts, nuts, né? Então, castanhas, tanto castanha do Pará como castanha de caju, né? Também a semente de abóbora. Amêndoas, de uma forma geral, vão te dar muita saciedade. Porque são fontes de gordura. E o que te dá mais saciedade? Fibras, fonte de gordura e proteínas. Então, proteínas de alto valor biológico, né? Ovos, né? Que é o que está mais em conta no momento. Carnes magras, né? Colchão mole, patinho. Sim, é um alimento muito completo. Muito completo, né? Muito completo mesmo. Rica em proteína e gordura? Sim, proteína, né? Tem proteína, gordura. Ele tá perguntando se pode comer à vontade. Gente, tudo demais, né? Pode fazer mal. Então, assim, eu indico, dependendo da pessoa, como eu disse, tem que ver mesmo cada caso, né? Mas, normalmente, no máximo, 6 ovos, 4 ovos comer demais, né? Se comer demais, aí pode influenciar, sim. E também pode dar muitos gases, né? Flatulência, distensão abdominal. Então, assim, de uma forma geral, proteínas de alto valor biológico, como ovos, né? Carne magra. Sim. Colchão mole. Ixi, eu não tô lembrada exatamente quanto tem de proteína. Aí a pergunta já tá difícil, hein? Não tô lembrada direitinho. Mas acho que gira em torno de 10, mas eu não tenho certeza. Mas tem bastante proteína, Mas né? tem proteína. Claro que as carnes vão ter mais, né, gente? A carne vermelha? Vai ter muito mais. Carne vermelha e também frango, peixe, vai ter atum também. Vai ter muito mais proteína do que o ovo. Para você conseguir uma quantidade da mesma de 100 gramas da carne, você vai ter que consumir uns 4, 5 ovos, às vezes até 6. Para conseguir consumir o ideal de carne de 100, 150 gramas, mais ou menos, de proteína, né? Comparando um ao outro. Ele tem menos proteína do que a carne. Sim. E aí também os frangos, né? As carnes brancas, frangos, peixe, atum, né? Carne suína também, as magrinhas, né? Sem ter muita gordura. E o nosso queridinho whey protein, né? A proteína do soro do leite. Ela tem uma concentração muito boa de proteína. Sim. E como ela é bem concentrada e concentrada em pó, né? Numa dosagem, dependendo muito de cada marca, né? Uma dosagem de 30 gramas, mais ou menos, vai ter de 20 a 28 gramas de proteína. Então, o que você conseguiria numa quantidade bem maior de carne e de ovos, nem se fala, para ter 28 gramas de proteína de ovos, são muitos ovos. Então, para o dia a dia, que alguém tem, né, uma só vida quem corrida, não tem intolerância à lactose, né? Existem alguns tipos de proteína no mercado. O whey mesmo é a proteína do soro do leite, né? Mas existem outras proteínas em pó, que é as proteínas veganas, derivadas do arroz, da ervilha, né? E também existe as proteínas em carne, aí só concentram e colocam em pó, para quem é intolerante ou alérgico. Também super indico. Ótimo. Então, todos esses alimentos... É tudo proteína.
tudo a mesma coisa. E todos esses alimentos vão ajudar, né? Então, Vão Jéssica, ajudar a ter mais saciedade. ter mais saciedade. E seguir essas diquinhas aí que eu falei sobre a percepção da saciedade e da fome. Que primeiro a gente tem que observar se a gente está com fome mesmo. Uma vez eu li um livro, mas, a Jéssica vai indicar um livro no final, né? Uma vez eu li um livro, agora não estou lembrado qual é, que ele fala para você colocar uma frase na geladeira, pregar na geladeira mesmo, uma frase, tipo perguntando, você tá com fome emocional? Com fome mesmo? Fome mesmo, fome emocional, né? Alguma coisa assim. A pessoa, quando vai abrir a geladeira, ela... Opa! Peraí, eu tenho alguns pacientes, né, do foco em emagrecimento, que às vezes ela colocam a foto da roupa que querem usar. Sério? Como na geladeira? Na geladeira. Pra motivar, né, pra não consumir alimentos mais calóricos, tipo, porque quando você tá vivendo em família, né, às vezes você tá de dieta ou você tá querendo mudar a sua alimentação e às vezes as pessoas da família não querem mudar. Então tem que ser você por você mesmo, né? E aí é que você tem que ter essa percepção e esse foco no teu objetivo. E também esses alimentos, né, ricos em proteínas e que dão mais saciedade, existem várias formas de você inserir eles no dia a dia alimentar mesmo, na sua rotina alimentar. O farelo de aveia, né, os derivados da aveia em flocos. Você pode colocar por cima você pode bater uma polpa de açaí e colocar o farelo de aveia por cima, ou em cima de iogurtes, ou até mesmo fazer preparações como bolos, né? Bolo com aveia, banana com aveia, maçã com aveia. Você pode fazer pães. Para quem tem intolerância ao glúten, é muito legal, né? Tem essas opções extras. E também as chias, linhaça, né? Você pode colocar também smoothies. Você pode fazer vitaminas e colocar dentro. Pode colocar em suco verde também. Até mesmo em cima da salada. A salada já vai trazer muita saciedade. E quem dirá ainda com mais fibras, né? Outra coisa que eu indico muito... Isso aqui é uma dica valiosa. Dica de ouro. Dica de ouro. Consumir primeiro a salada antes de consumir o restante da refeição. Sim. Isso no almoço ou jantar. Olha. Vai te dar separado? Num prato separado? Não precisa ser num prato separado. Você pode colocar no mesmo prato, mas aí você começa a consumir pela salada. Né? Vai te dar mais saciedade. Pode ter certeza. Uma refeição com salada e a outra sem salada é totalmente diferente em relação à saciedade. Sim. Entre a gordura e a proteína, qual é o que traz mais saciedade, assim? Depende muito de tipo de gordura e proteína, mas de uma forma geral, mais as proteínas. Mais as proteínas. E é mais saudável as proteínas, né? Sim. Claro que a gente está falando de gorduras boas, né? Sim. O abacate também é uma outra fonte de gordura muito boa. As nuts, né? As nuts também são... O quê? Ele tá falando o quê? A pizza. A pizza, né? Que tem mais proteína também nessa pizza, né? Eu sempre falo para meus pacientes, quando for escolher uma pizza, né? Procure as que tem mais proteína. Uma da carne de sol. Frango, uma de frango. Exatamente, uma de atum. Tem mais proteína, vai dar mais saciedade, vai diminuir a vontade de comer mais do que 2, 3 pedaços. E o que é importante também, né, gente? Sim. Não excluir os alimentos, e sim incluir. A pegada tá aí. E incluir alimentos saudáveis. Como assim? Saudáveis, né? Muitas pessoas restringem muito a alimentação. Então, começam a excluir. Vai só excluindo alimentos, né? Que são mais prejudiciais para a saúde. Sim. O que é bom, só que a longo prazo pode gerar uma compulsão alimentar se não for bem tratado e acompanhado. Então, por que não incluir mais do que excluir? Vai incluindo uma salada, vai incluindo mais proteína, né? Que aí, quando se começa uma alimentação saudável, você não quer mais uma alimentação ruim. Sim. Até eu sempre... O paladar muda. O paladar muda. Tudo é questão... Eu sempre falo para os pacientes, né? E tudo é questão de hábito. A gente trabalha muito lá na clínica a reeducação alimentar. E quando os pacientes já estão, né, na reeducação alimentar, que eles começam alimentação saudável, o que acontece? Uma vez ou outra, né, que tem uma refeição livre e acabam exagerando um pouquinho nessa refeição livre. O que acontece? No outro dia estão empachados, se sentindo mal. Aí fala assim, Nutri,
o que foi que tu fez? Que eu não consigo mais comer aquela quantidade de bolo, eu não consigo mais comer tanto hambúrguer. Mas é só mesmo a criação do hábito. A inclusão desses alimentos saudáveis que fazem toda a diferença. Nada melhor do que você consumir alguma coisa que te traz bem. Né? Sim. E que te faz bem, né? Que você não lembre mais daquele fast food. Lógico que vai dar uma escapulida, né? De vez em quando vai dar uma vontade, né? Mas o bem-estar vai falar mais alto. Pode ter certeza, vai falar mais alto. E não tem nada melhor do que a sua saúde, né? Ainda mais que a gente ainda está aí vivendo, né? Tá praticamente recuperado, mas ainda estamos, né? E nada ficou mais evidente do que a nossa saúde, né? É uma coisa que a gente tem que priorizar. E a base da saúde são os alimentos, é a alimentação saudável. Não tem para onde fugir. E que bom, tem que começar por eles. Então, Jéssica, é isso, né? Dá uma dica final aí de como que as pessoas podem saber identificar, se conhecer, se ouvir, se perceber essa questão da fome, que foi o tema, né, do podcast. Como é que a pessoa pode... Quais são as estratégias, assim, uma dica final? Cara, a dica final mesmo é analisar os sinais e sintomas e trabalhar isso de forma consciente, digamos, consciente também, mas de forma paciente. Às vezes a gente quer uma coisa muito perfeita, é um perfeccionismo muito grande, uma sensação de urgência muito grande. Então não tem essa sensação de urgência nem de perfeccionismo. A dica que eu dou é fazer pequenos passos para chegar em grandes saltos, né? Uma coisinha de cada vez. Então, vá colocando metas. Se você... Tá aí a dica valiosa. Coloque metas, né? Escreva metas. Coloque no campo de visão que você tem em casa ou no trabalho. Coloque as metas que você quer em relação à sua saúde ou sua alimentação. Eu vou analisar mais como é que está meu intestino. Então, todo dia você vai se percebendo, isso vai te ajudar na saciedade. Principalmente o meu consumo de água. Anota na metinha, faz o cálculo de 35 ml por quilo de peso, vê quanto chegou. 35 ml por quilo de peso. 35 ml por quilo. Multiplica, né? Multiplica, certo. faz a multiplicação. Às vezes, se chegar muito longe do que você está consumindo, vamos dizer, por exemplo, que o seu ideal deu 3 litros de água por dia e você não consome nem 1 litro. Né? Então, vai começando aos poucos, sem perfeccionismo. Coloca 2 litros, que é o mínimo do mínimo, né? Então, coloca lá na meta, escreve. Quando a gente olha tem aquela coisa concreta, é mais fácil de entrar na nossa mente e de se perceber, né? Coloca lá a metinha de água, vai consumindo essa água, que eu tenho certeza que você vai sentir mais saciedade ao longo do dia. Vai também fracionando as suas refeições, coloca como meta também, né? Organiza essas tuas refeições, ou faz a compra dessas refeições, né? Refeições de opções mais saudáveis, mas organiza, vai começando aos poucos. Aos poucos você consegue tudo. Agora, às vezes a gente quer começar um hábito saudável muito rápido, e acaba não conseguindo, se frustra, e é por isso que e por isso que vem o desânimo e desiste. E outra coisa, lê o livro. Sim, o livro que você tem para indicar. O livro, gente, chama-se Você Tem Fome de Quê? Fala tudo mais aprofundado do que a gente falou hoje aqui. Então, fala para você entender o corpo, né, sua mente, essa relação com a comida, fala sobre emagrecimento. Fala sobre a questão dicas. Da satisfação, né? Sim. O quanto sua vida tá satisfatória. Sim. Que às vezes você recorre à comida e tem... Você procurar outras formas de satisfação, né? De prazer, porque a gente muitas vezes tem a alimentação como recompensa. E lá no livro fala também sobre esses tipos de recompensa, né? Tente procurar outras recompensas. Se perceba os seus sinais, os sinais que o corpo dá para você, e vá estipulando essas metas. Leia o livro, eu indico muito para todo mundo. Vale muito. Eu tenho esse livro, olha que coincidência. Tenho. Tu já leu? Já! Começou. Eu sou meio ruim de livro, mas eu leio a metade.
Um parágrafo, Não, né? eu li a metade, mas eu vou terminar. É porque tem outro, Jéssica, que eu amo, simplesmente amo, que é Dieta das Emoções. Eu vou até colocar as fotinhas aqui deles, né, para o pessoal ver. Dieta das Emoções. Eu amo esse livro. Esse eu não conheço. Olha aí. Coisa boa. Eu já vou pesquisar para comprar também. E ele fala muito da questão dos neurotransmissores, né? Sim, que a gente agem é muito totalmente. químico e a gente busca na comida. Busca. O que totalmente. vai liberar serotonina, o que vai liberar dopamina. Cortisol e o cortisolzinho também, né? Não, os alimentos que vai liberar os hormônios do prazer, que é serotonina, Sim. dopamina. Ele fala muito focado nisso, é bem legal. Dieta das Emoções. É muito bom esse ótimo. livro, né? Que eu falei, eu também Sim. vou dar uma lida nesse, que deve ser o complemento, né? Eu acho que Você Tem Fome de Quê? É um início da mudança de hábitos. Eu acho que esse teu é um complemento, que é muito bom. Então, assim, para você aprender o básico do básico e tentar se perceber, se entender. De onde é que vem essa vontade aumentada por comida, né? Isso. De onde é que vem? Pode ter, né, em grande parte, um fundo emocional, fundo emocional. E também coisas de família também, né? Às vezes... Hábitos familiares, Hábitos né? familiares. Também tem a questão, já voltando nem para compulsão, né? Mas de uma forma geral, da relação com a comida. Existe o comfort food, né? São são alguns alimentos que te trazem mais conforto. Sim. Então, quando a gente está estressado, a gente procura esses alimentos que nos trazem mais conforto. Que às vezes são saudáveis e muitas vezes não são. Pois é. Às vezes é um bolinho da vovó que não tem problema nenhum consumir, mas às vezes são alimentos que não são tão saudáveis. Então, que você possa fazer os seus alimentos de conforto e que você possa buscar também outras formas de recompensa, né? Seja ler um livro, assistir uma série, brincar com o seu pet, seja curtir a família, seja cozinhar, quem sabe cozinhar alimentos melhores, né? Preparações melhores. Então é isso, a minha dica é essa. Espero ter contribuído. E deixa tuas redes sociais, como é que o pessoal te encontra. Sim, gente, pode me seguir, viu? Sempre eu coloco lá dicas. O Instagram é nutri.jessicaguiar. Certo. E aí, tu atende aqui em Fortaleza? Atendo aqui em Fortaleza. E online? Pode, Atendo, né? No Brasil todo, no mundo todo, online, tá aí, abrindo as fronteiras. E presencial ali na Clínica Santé, a José Vilar, na Dionísio Torres. Então, estou esperando vocês. E quem tiver alguma dúvida, após aqui ver o podcast, pode entrar em contato comigo, que eu estou disponível para tirar as dúvidas. Ótimo! Muito obrigada pelo convite, amei participar. Espero que essa nossa parceria dure, que a gente tenha mais encontros, né? Muito obrigada. Muito obrigada, Jéssica. Peço até desculpa pelo barulho ali de fora, gente. Tava um barulho aqui. Mas a Jéssica é concentrada, ela não parou o raciocínio, né? É porque é muito bom falar de comida, gente. É muito bom falar de alimentação. Então, assim, deu certo. O importante é isso. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Tchau. E, gente, se inscrevam aqui no... Queria falar mais uma coisa? Não, pode falar. Eu tava só me despedindo também. Né? Sigam a Jéssica lá no Instagram. É @nutri.jessicaguiar. Nutri.jessicaguiar. Se inscrevam aqui no canal do YouTube, também aqui no Mente Sã, tá? Sim. Deixa teu like, faz sua pergunta aqui pra Jéssica, segue ela lá no Instagram. Segue o Mente Sã Podcast lá no Instagram também, que é @Mente Sã Podcast. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Você sabia que existem 2 tipos de fome? Fica aqui nesse podcast que a nutricionista Jéssica Aguiar vai explicar como é que funciona e como você vai... Olha, aí agora que fui eu que errei. Começa de novo.